ficando ainda dentro do Irã, é que ontem, né, sábado, teve, parece que uma reunião entre representantes dos Estados Unidos e do Irã para um acordo para, vamos dizer assim, o Irã parar de enriquecer urânio e não ter a bomba. Então, só que entra outras questões, e pelo que eu vi na mídia, não sei se é isso, eu vi algumas informações que o Irã está pedindo é impossível de se cumprir, porque uma das coisas, por exemplo, pedir que Israel, se Israel tiver bomba nuclear, que Israel tem que se desfazer disso, e pedindo várias coisas, como se fosse assim, tem que desarmar Israel. Israel, único país democrático no Oriente Médio, cercado por inimigos, como que ele pode pedir uma coisa dessa, uma contrapartida dessa, dentre outras pedidos absurdos, como sair totalmente da faixa de Gaza, parar de se defender do Hamas, deixar o Hamas no poder, enfim. Parece que se o Donald Trump, com todo respeito ao presidente americano, estiver levando isso a sério, eu vou dizer que eu, numa mesa dessa, eu levantaria e deixava eles falando sozinho. Porque é ridículo isso, né? Eu vou dizer qual que é a minha análise sobre isso. Tá? Ao que tudo indica, é a última chance que o Trump está dando para o Irã. Porque a gente sabe que as mensagens que foram levadas aos líderes iranianos dessa vez foram muito fortes. Uhum. Ao longo dos anos, os Estados Unidos e Israel mandaram mensagens para o Irã dizendo, olha, se vocês não atacarem, se vocês fizerem isso, vai acontecer isso, aquilo. Só que o próprio Irã deixou de levar a sério essas imagens. Agora, essas mensagens foram fortes e foram diretamente ao regime, aos líderes iranianos, porque, como a gente viu, para eles não importa nada a população, se vai sofrer ou não, o que importa é manter só a própria liderança e manter os próprios privilégios. Dessa vez, ao que tudo indica, o que parece, é os Estados Unidos dando uma última chance para uma negociação que provavelmente não vai dar certo. Tanto o Irã fez uma proposta que é uma proposta alta, para tentar conseguir alguma coisa. É assim que se negocia, né? Se faz uma proposta alta para depois tirar. Só que os Estados Unidos não vão concordar com o desarmamento nuclear. Parece muito bonito. O Irã pedindo, olha, a gente vai parar de tentar fazer a bomba atômica desde que tenhamos um Oriente Médio livre de armas nucleares. Parece muito bonito, mas não é isso que o Irã quer. O que o Irã quer é ganhar tempo para chegar em uma situação de poder realmente fazer exigências já com uma arma nuclear pronta ou no estágio muito avançado para conseguir. Porque não é só conseguir fazer uma arma nuclear, né? O desenvolvimento ele envolve também você conseguir lançar. Não adianta você ter armas nucleares, é você conseguir... E essa é a parte mais difícil do processo de armamento atômico. Você conseguir montar uma bomba atômica num carregador, num míssil que vai ser lançado. Essa é a parte mais complicada do processo. Então, a gente está meio num teatro que os Estados Unidos e o Irã sabem que essas negociações não têm muita chance e os dois lados estão apostando. O que eu vejo ainda nos próximos meses, porque é o seguinte, os Estados Unidos... com os últimos ataques do Irã contra Israel e a resposta israelense, o Irã ficou praticamente sem defesas. Então, as portas estão abertas para um ataque americano contra o Irã mais significativo. Isso é provável que aconteça e é provável que os Estados Unidos, sim, usem a força militar para acabar com a ameaça iraniana, não só no Oriente Médio, porque a ameaça iraniana ela vai para a Europa, ela vai para o Oriente, vai para o mundo inteiro.
E para acabar, como que seria isso? Seria uma união de países, porque Israel sozinho não iria atacar o Irã, iria se unir a vários países. E como que seria isso, assim, se você tiver uma ideia? Já se fala sobre isso dentro de Israel, porque eu tenho escutado alguns especialistas que eles dizem o seguinte, que vai haver esse ataque, é 100% de certeza. Ninguém sabe dizer quando, mas o Irã, enquanto isso, diz que quer ir para a mesa de negociações para ele também ganhar tempo e está articulando com outros países que possivelmente entrariam também a favor do Irã, talvez, não sei se a Rússia teria esse poder, a China, a própria, o próprio o que nós acabamos de falar, Erdogan, né? Lá em Istambul, né? Então, assim, o que você vê esse cenário desenhando para um curto, médio prazo? Eu vejo como Israel. O que acontece assim? Estados Unidos disseram para Israel: não ataquem o Irã, deixe com a gente. Porque Israel mostrou que tem a capacidade de, em um dia e meio, acabar com o Irã, transformar o Irã num estacionamento, por assim dizer. Né? Israel foi, atacou com aviões, com... o mesmo acontece no Iêmen agora, né? Como se chama? Abastecimento no ar, com aviões de longa distância, 2.000 quilômetros de distância. Os Estados Unidos falando para Israel, deixa que o Irã a gente resolve, deixa que o Iêmen a gente resolve. O Trump, né? Donald Trump. Então, é muito difícil. O Irã teria pouquíssimas forças ou como reagir se numa união entre Israel, Estados Unidos, Arábia Saudita, Jordânia, outros países do Oriente Médio, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, outros países do Oriente Médio que também não querem a influência do Irã por dois motivos. Aliás, são três motivos, né? Porque outros países do Oriente Médio não querem, ou querem acabar com o Irã, querem calar o Irã, querem acabar com a força do Irã. Primeiro motivo, não vou dizer nessa ordem, tá? Mas são três motivos. Motivo religioso. São países muçulmanos sunitas e o Irã é um país xiita. São duas correntes do Islã que em guerra desde que elas surgiram há 1.400 anos atrás. Tá? Sempre em guerra. E guerra de matar, guerra mesmo, não só uma guerra ideológica ou teológica, é uma guerra de fato. Uhum. Segundo motivo, são países árabes contra o Irã. O Irã não é um país árabe, é um país iraniano, um país persa, e árabes e persas são duas etnias ou dois grupos que disputam também o poder no Oriente Médio. Então, os países árabes sunitas contra o país persa xiita. E o terceiro motivo, lógico, que é um motivo de influência e um motivo de dominância econômica e política no Oriente Médio, a disputa pelo poder. Então, é muito difícil que o Irã tenha algum tipo de força. A Rússia pode dar algum tipo de apoio, mandar algum equipamento, mas a Rússia está preocupada com a guerra na Ucrânia. A China está muito feliz com a dominância econômica, por enquanto, e enquanto os outros países em guerras ativas, a China tem tempo de se desenvolver militarmente. Então, a China agora, vamos dizer, está assistindo tudo de camarote. Né? Vocês ficam guerreando aqui, a gente aqui vai dominando o comércio mundial e vai desenvolvendo nosso setor militar, vocês podem aí se preocupar, vocês se preocupem com a guerra. Então, o Irã, eu vi uma análise essa semana de um acadêmico israelense dizendo assim, o Irã tem muito pouca força real militar. Então, o que ele tem? Ele tem a ameaça. Ele só ameaça. Todos os dias a gente vê declarações iranianas contra Israel, contra a Jordânia. Essa semana, o ministro do exterior iraniano disse que qualquer país que fornecer o espaço aéreo para os Estados Unidos nos atacares vai pagar um preço alto, vai sofrer as consequências. Só um minuto. Então, num caso de um ataque coordenado pelos Estados Unidos contra o Irã, a capacidade de reação iraniana
vai ser muito, muito, muito baixa. Pode tentar lançar alguns mísseis contra Israel, mas a gente lembra que hoje, aliás, hoje, dia 13, faz um ano daquele grande ataque iraniano contra Israel, foram mais de 300 mísseis foram mais de 300 mísseis e drones lançados contra Israel a partir do Irã, nenhum caiu dentro de Israel. Todos foram interceptados fora de Israel. Caiu um pedaço no deserto, que era um destroço. Então, foram mais de 300 artefatos. Nenhum atingiu algum local importante de Israel. Caiu um pedaço no sul de Israel, no meio do deserto. Então, a capacidade iraniana é muito baixa. Se eu fosse um líder iraniano, eu estaria muito mais preocupado do que qualquer líder de outro país no Oriente Médio, incluindo Israel. Mudando um pouquinho de assunto,